Shalom, queridos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Dessa que vos fala, irmã Lu, a narradora daqui do meu canal, Lu Santos, Testemunhos Oficial. Eu ainda estou um pouco rouca, né, meus irmãos? Mas se eu esperar ficar 100%, quando é, né, que eu vou compartilhar as minhas experiências? E tenho recebido várias mensagens pedindo para contar, então eu vou contar para vocês as minhas experiências que tive no Aviva São Paulo, no congresso realizado pelos apóstolos da Shalom Manaus. Quero vos deixar essa palavra de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 a 10, antes de começar o meu testemunho, que está escrito assim: As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E nos versículos 14, 15 e 16 está escrito: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Também quero contar para os irmãos que, antes de irmos para o congresso, os apóstolos fizeram uma campanha na live. A campanha se chamava Tocando a Larga Distância. E eu me lembro que eu estava orando de joelhos na madrugada, com a minha Bíblia nas mãos, junto com a live da campanha, e ouvi quando o apóstolo Juscelino disse que os anjos do Senhor iriam nos visitar em casa, irmãos. Então senti quando chegou um anjo perto de mim, e logo perguntei nos meus sentidos: Você crê que o Senhor Jesus veio em carne? E ele respondeu que acreditava que sim, que o Senhor Jesus veio em carne e que o sangue de Jesus purifica pecados. E na mesma hora entendi porque o anjo disse aquelas palavras. Porque dias antes eu tinha feito orações de humilhação, pedindo ao Senhor perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Eu tinha clamado ao Senhor. Então entendi também que era uma resposta às minhas orações. Então eu fiz ao anjo do Senhor, meus irmãos, uma pergunta pessoal, e o anjo me respondeu de uma forma que eu entendi que se o que a gente fosse usar não modificasse o natural, que a gente podia usar sim. Mas também tive o discernimento que antes de comprar alguma coisa para o nosso uso pessoal, que nós devemos orar perguntando ao Senhor se podemos comprar. E relatando aqui com minhas próprias palavras, porque não me lembro de tudo que foi dito, mas com respaldo bíblico, o anjo disse que muitos cristãos estão indo para o inferno por causa do fanatismo. Os cristãos devem ser como a palavra ensina, meus irmãos. E em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 14, vocês irão ler lá e vocês vão ver escrito que somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa que temos que ser temperados, não podemos ser sem sal e nem salgados. E em Colossenses 4, a palavra de Deus nos exorta à oração e à sabedoria. Sim, meus irmãos, temos que pedir sabedoria ao Senhor. E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Também tive o discernimento que temos que aprender com o Senhor Jesus, que disse para nós aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. E Ele também disse, meus irmãos, para nós amar os nossos irmãos. E também disse, misericórdia eu quero. Então entendi que temos que ser temperados e não fanáticos. Amar e ter misericórdia de nossos irmãos. Aleluia! Essa experiência eu tive antes mesmo de ir lá no congresso do Aviva São Paulo.
Amados irmãos, eu quero contar desde o começo para que vocês saibam que eu orei e pedi sinais para o Senhor. Fiz até campanha de jejum, meus irmãos, para saber se verdadeiramente era da vontade do Senhor Deus, para que eu fosse participar do congresso dos nossos irmãos, os apóstolos da Shalom Manaus, com o tema Respaldados pelo Poder de Deus através da doutrina Corpo, Alma e Espírito. Tema esse que me chamou muito a atenção e senti um forte desejo de participar. Então comecei a orar ao Senhor se Ele me dava permissão para eu me inscrever para o congresso. E eu me lembro, meus amados irmãos, que eu tive uma visão muito linda. Eu vi na minha frente uma folha em branco que, ao aparecer na minha frente, começou a escrever assim: você vai para o Aviva São Paulo. Meus irmãos, eu fiquei impactada com essa visão. Mas os dias foram se passando e eu não tinha dinheiro para ir, para pagar as inscrições. Os irmãos sabem, né, que eu estou desempregada. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus sempre cuidou de mim, meus irmãos. Nunca me deixou faltar nada. E para a glória de Deus, o Senhor Jesus preparou tudo para mim. Eu tive até o conforto dos irmãos virem aqui de carro me buscarem para ir para esse congresso. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para os irmãos que quando eu cheguei naquele local aonde iria ser realizado o congresso, eu senti uma alegria, uma felicidade muito grande de poder ver ali cada irmã, cada irmão. É a família de Jesus, né, meus amados irmãos? Então, meus irmãos, eu quero contar que na minha primeira experiência foi na primeira noite do congresso, que foi na sexta-feira. Louvado seja Deus, a apóstola Ellen Janaína estava louvando ao Senhor. E eu ouvi, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus ele me disse: filha, grande foi a unção que eu derramei sobre a minha filha. E quando eu ouvi o Senhor falar comigo, eu não aguentei ficar calada ali, meus irmãos. Eu começava a glorificar ao Senhor, a dar glória a Deus, a exaltar o nome do Senhor. Foi muito forte a presença do Senhor Jesus ali. Eu comecei a falar em línguas, em mistério naquela hora. E em visão eu vi quando o Senhor me entregou um instrumento, que era um violino de ouro muito lindo. E eu tocava aquele violino com muita autoridade. Eu estava tocando pelo poder de Deus. Meus amados irmãos, isso foi na minha primeira experiência de arrebatamento de sentidos com o céu lá no congresso em Curitiba, que eu tive a primeira experiência de tocar um instrumento que eu já contei para vocês, que foi a harpa, que eu tocava pelo poder de Deus e que eu ficava muito impactada com aquela experiência. E nessa nova experiência eu pude louvar o Senhor com o violino. Oh, meus amados irmãos, foi muito lindo a presença de Deus. Eu louvava, eu tocava junto com os irmãos ali, né? Os músicos da Shalom Manaus. Então o Senhor me levou ali, irmãos, numa unção muito grande. Eu comecei ali a dançar, a louvar, a glorificar o Senhor. Eu dançava espontaneamente para adorar e louvar o nome do Senhor. E na hora da oração que nós estávamos ali cantando, adorando ao Senhor em espírito, meus irmãos, eu tive uma experiência, fui tomada por uma autoridade assim muito grande. E o Senhor me mostrava obras de macumba que tinha na vida de algumas pessoas que estavam ali participando do congresso, meus irmãos. Pessoas que na família delas haviam obra de bruxaria. E o Senhor me levava com muita autoridade, com muito poder, para repreender todas aquelas obras malignas em nome do Senhor Jesus. Aquelas obras malignas que estavam causando depressão, mas que foram desfeitas em nome do Senhor Jesus. E o Senhor ainda me deu palavras de autoridade para dizer que o inimigo tinha tentado frustrar os planos de Deus, mas o inimigo tinha sido derrotado em nome de Jesus. Meus irmãos, mas depois dessas experiências que acabei de contar para vocês, foi quando eu recebi uma ministração da apóstola. Eu não me lembro as palavras que ela orou, mas eu estava de olhos fechados e me via deitada. Foi como acordar no inferno. Eu vi que eu tinha descido numa parte do inferno e quando eu vi aquele lugar horrível, eu vi que tinha almas presas com os braços acorrentados, almas deformadas e acorrentadas. Fiquei apavorada.
E comecei a gritar e a bater no chão com as minhas mãos, com muito desespero, porque eu queria sair daquela terrível experiência de arrebatamento de sentidos. Eu vi que eram almas de mulheres deformadas, e aquelas almas clamavam e gritavam, crentes tolos. Eu queria ter a oportunidade que esses crentes tolos têm. Aquelas almas se referiam aos crentes incrédulos, que quando eu contava a visão que eu tive, o Senhor me deu uma palavra até de exortação, meus irmãos, com muita autoridade, para falar ali para aqueles que estivessem incrédulos, que tivessem chegado ali com o coração incrédulo, para que eles fossem crentes, para que eles acreditassem que a presença de Deus estava ali naquele lugar. Foi muito forte, meus irmãos, a experiência que eu tive. O poder de Deus ali naquela tenda, onde nós estávamos clamando a Deus, orando, cantando, falando em línguas e mistério. O poder de Deus estava tão grande ali naquele lugar que estremeceu ali no inferno. E o Senhor me mostrou ali aquelas almas que iriam ter o privilégio que nós estávamos tendo ali. E os irmãos sabem, né, que para quem está ali no inferno, ali naquele tormento, não tem mais o que fazer, né? Para eles acabou. Não tem mais o que fazer. As almas que vão para o inferno, elas ficam ali em tormento, aguardando para o grande dia do juízo final. E falando aqui com as minhas próprias palavras, eu creio, meus irmãos, que o Senhor me deu aquela experiência de arrebatamento de sentidos que refletia em meu corpo físico, para que os que estivessem de perto pudessem ouvir como é um dos gritos de desespero das almas que caem no inferno. E que o Senhor quis que eles tivessem oportunidade, né, de poder contemplar ali, meus irmãos, que o inferno é real, né? Aquela experiência estava sendo transmitida através de mim. Meus irmãos, eu lembro que eu dava um grito assim tão forte, é um grito de alma mesmo, que sai de dentro da alma. Porque é muito assustador, meus irmãos. Muito assustador quando a gente tem uma experiência de arrebatamento ao inferno. Mas eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que o Senhor também tinha me revelado ali, que alguém ali, né, tinha pensado que eu estava endemoniada, né? Algumas pessoas que estavam ali perto, né, que ouviram os meus gritos, se assustaram, pensaram que eu estava endemoniada. Mas não era nada daquilo, meus irmãos. Os gritos que eu estava dando ali era de terror, eram gritos de alma. Ou seja, no arrebatamento de sentidos, ali, dentro daquela visão, eu gritava, né, de pavor ao ver aquela cena, porque é horrível, meus irmãos. É muito horrível ver almas acorrentadas, deformadas, é coisa monstruosa. E eu acredito que se até vocês que estão me ouvindo aí tivessem uma experiência dessa, ia gritar de tanto medo. E então aquilo refletia, aqueles gritos de pavor refletiam no meu corpo, né? Mas o Senhor Jesus, Ele é misericordioso, né, irmãos? Ele permite a gente ter experiência para passar, né, para o povo de Deus, porque o inferno é real. E ali o Senhor foi me dando palavra de exortação. Eu me lembro, né, que o Senhor dava uma palavra de exortação sobre os invejosos, os mentirosos. Foi muito forte, irmãos. Nós temos que acreditar e confiar, irmãos. E também o Senhor dava uma exortação que Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então não adianta, meus irmãos, às vezes as pessoas querem ter experiências com Deus, mas a pessoa não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não santifica, não busca, não renuncia. Que experiência que vai ter, né, meus amados irmãos? Então, é preciso ter compromisso com Deus para que Deus também tenha compromisso para conosco. E eu também me lembro, meus irmãos, que no culto de sábado pela manhã, também tive visões na hora dos louvores, quando a apóstola ministrava. E ali todos nós ficamos de joelhos, foi muito lindo, meus irmãos. Eu comecei a receber novas visões, eu vi cachoeiras de águas cristalinas sobre a igreja. E eu fiquei impressionada que depois a nossa apóstola, Ellen Janaína, né, a nossa amada irmã, ela também contou que teve também essa mesma visão com as cachoeiras ali na igreja. Tremendo, irmãos, tremendo mesmo ali o poder de Deus. E também me lembro que quando o apóstolo Juscelino tocava o teclado e cantava, senti muito forte a presença de Deus. E vi como notas musicais que fluíam. Depois me vi numa parte do céu.
E foi muito lindo, meus irmãos, porque eu ouvi o Senhor falar: eu habito no meio dos louvores. Pude ver anjos dançando para louvar a Deus. Foi muito lindo, meus irmãos, a experiência que tive ali. E também me lembro que na experiência que tive na madrugada de sábado para domingo, lá no congresso, foi que o Senhor me deu uma espada, fui revestida das armaduras de Deus e o Senhor me levou a guerrear, meus amados irmãos. Eu estava com uma espada e com um escudo nas mãos. É verdade que essa espada o Senhor já tinha me mostrado aqui na minha casa muito antes de eu ir lá para o congresso. Eu me lembro que numa certa noite eu estava orando em favor de uma alma ali e eu estava de joelhos dobrados com a minha Bíblia na mão e pude ver que a minha Bíblia tinha se transformado numa linda espada. E o Senhor me levou a guerrear em favor da libertação dessa alma. E depois, meus amados irmãos, para minha surpresa, uma irmã escreveu para o meu Gmail e ela contou para mim que o Senhor mandava ela me dizer que Ele tinha me dado uma espada e que eu era uma guerreira do Senhor. E ali o Senhor confirmou, irmãos, eu estando aqui na minha casa, porque o Senhor Jesus também Ele tinha falado para mim, Ele tinha falado: filha, tu és a minha guerreira, eu te escolhi para orar nas madrugadas, para guerrear em favor das almas. Então, meus irmãos, eu fiquei maravilhada, né? E ali naquele congresso eu fui revestida dessas armaduras e o Senhor me levou a guerrear contra aqueles demônios que estavam tentando destruir os lares, oprimindo as vidas. Então eu me lembro que levantava a minha mão assim para o alto para pedir reforço para os anjos de Deus. E vi que desceu muitos anjos em meu favor, em favor da igreja. E ali os anjos iam em cada direção, entrando em cada casa, de cada um daqueles irmãos que estavam ali também clamando, orando no congresso. Meus irmãos, foi muito forte. O Senhor me levava a guerrear com muita autoridade. E de repente eu ouvi o Senhor Jesus me dizer: filha, toca o seu violino que te dei. Porque era para mim tocar junto ali com os músicos da Shalom Manaus. E eu via isso na visão que estava tendo nos meus sentidos. E depois de ter tocado ali o violino, o Senhor Jesus me disse: agora tu vai tocar para que eu te dei. Porque eu tenho ministério contigo na música. Não foi o homem, mas fui eu que te escolhi desde criança. E ali, meus irmãos, eu tocava a minha harpa pelo poder de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, meus irmãos, é muito lindo os mistérios de Deus. E a presença de Deus, ela envolve a gente, é uma alegria. A gente quer dar glória, glória, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, te amo, Jesus, te adoro Pai, te adoro Filho, te adoro Espírito Santo. É uma alegria muito forte, meus irmãos, que sabe, só quem estava ali mesmo que pode entender o que eu estou falando, porque foi muito grande o poder de Deus ali, meus irmãos, eu fiquei impactada, porque eu não sei tocar violino, meus irmãos, e nem harpa. Mas no arrebatamento de sentidos que refletia em meu corpo, eu tocava esses instrumentos celestiais pelo poder de Deus. Eu tocava o violino com muita ousadia e unção. E quando fui tocar a harpa também, foi tanto poder, meus irmãos. Há mais de 40 anos de crente, há mais de 40 anos de cristã, eu nunca tinha sentido tanto poder de Deus em minha vida, meus irmãos. Eu cresci nos caminhos do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu nunca tinha sentido tanto poder de Deus na minha vida, né? Para quem não sabe, sou da Assembleia de Deus e fiquei impactada ali, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter conhecido os meus irmãos da Shalom Manaus, porque o Senhor Deus, Ele tem ativado os dons que recebi desde criança, desde no tempo de mocidade. Eu lembro, meus irmãos, que ali no meu tempo de mocidade a gente buscava Deus nas vigílias, tinha aqueles cultos de Pentecoste, batismo com o Espírito Santo. E ali eu tinha recebido dons de revelação, dom de visão, dom de arrebatamento, tantos dons. Mas tinha dons, meus irmãos, que eu não tinha muito entendimento, nem sabia. Mas através de ter conhecido os nossos amados irmãos, apóstolos da Shalom Manaus, é que eu fui entender verdadeiramente qual era o propósito de Deus para com a minha vida, meus irmãos. Eu estou muito feliz de ter conhecido essa amada família de Jesus. Porque, sabe, Deus tem abençoado muito a minha vida espiritual, mas eu quero contar aqui também um pequeno testemunho. Quero que vocês fiquem sabendo de uma coisa, meus irmãos. Que os apóstolos da Shalom Manaus, eles têm muito amor e carinho pelas almas.
Eu me lembro, bem antes de eu ir nesse congresso Viva São Paulo, eu me lembro um dia aqui na minha casa que o meu filho, ele estava sentindo muita dor no estômago, meus irmãos. E ele chegava todo emborcado com a mão no estômago assim, e falava: mãe, eu tô sentindo muita dor no estômago, mãe, tô passando mal. E ali, meus irmãos, eu fiquei desesperada de ver meu filho naquela situação. Eu vou ter que correr para o hospital porque eu tô passando muito mal. Ele estava mal, meus irmãos. Eu falo isso com verdade. E ali, na mesma hora, eu peguei meu telefone, eu liguei para a apóstola. E ela estava em missão, meus irmãos. Ela estava fazendo obra de Deus, estava viajando em missão. Mas mesmo assim, com todo amor e carinho, ela atendeu a minha ligação. E ali eu contei para ela o que estava acontecendo, meus irmãos, na mesma da hora ali, com toda a fé. Ela orou por meu filho, nós oramos ali, irmãos, e meu filho ali de joelho, nós clamamos ao Senhor Jesus e orando, e a apóstola repreendendo aquela dor no estômago em nome de Jesus. E ali, para a glória de Deus, meu filho foi curado. O meu filho disse: mãe, a dor passou. Irmãos, eu fiquei tão maravilhada, irmãos. Falei: meu Deus, louvado seja Deus. O Senhor Jesus curou o meu filho para a glória de Deus, irmãos. Então, irmãos, isso é amor, isso é dedicação à obra de Deus, irmãos. Então, eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração pelos nossos irmãos, porque eles não recusam orar pela gente. Se a gente precisa, ali na mesma da hora, eles atendem, meus irmãos. Então, eu creio, meus irmãos, que todo esse avivamento que tem acontecido, irmãos, é porque o Senhor Deus, ele tem usado de misericórdia. Eu me lembro que na minha primeira experiência lá no Congresso de Curitiba, quando eu tive a experiência com o céu, que eu estava ali diante do trono do Pai, eu não vi o Pai, mas eu vi que tinha ali o trono, mas não vi o rosto do Pai. Mas eu pude ouvir a voz do Pai quando ele disse que esse era o último avivamento antes da volta do seu Filho Jesus. E esse avivamento, irmãos, é para mim, é para você que está disposto a se colocar na posição. Os irmãos, me perdoem, tá alguma falha na voz, porque eu ainda tô rouca, mas eu quero compartilhar com vocês. Então, esse avivamento é para mim, para vocês, meus irmãos, para todos que querem se colocar na posição de estar buscando ao Senhor nosso Deus, buscando com vigilância, com oração, com jejum, com leitura diária da palavra de Deus, orando nas madrugadas, buscando mesmo de todo o coração o revestimento do nosso Deus, que vem do nosso Deus. Quero também deixar claro para os meus irmãos que as experiências que o Senhor me dá, eu fico consciente, reflete no meu corpo, mas estou consciente. Tive também, meus irmãos, outra experiência de arrebatamento de sentidos. Quando escutei o apóstolo Juscelino ministrando em mim para que eu fosse ao céu e visse a minha casa. E quando eu subi ao céu, eu não queria voltar, meus irmãos. É muito lindo. Eu vi que a minha casa ainda está em construção, porque eu tive o discernimento que eu ainda preciso fazer muito mais. Eu preciso orar mais, buscar mais, preciso trabalhar mais para a obra de Deus aqui na terra. Preciso orar mais, guerrear mais pelas almas, chorar pela salvação das almas, ser mais útil no reino de Deus, mais disponível para trabalhar no reino de Deus. E também vi, meus irmãos, uma linda rede de ouro, que para mim, no meu entendimento, eu pude até entender o que significa aquela rede de ouro, né? Devido ao meu cansaço físico, devido a muitas lutas. Mas o Senhor, irmãos, Ele disse na sua palavra que o nosso descanso não é aqui na terra, né, meus irmãos? Então, às vezes estamos cansados, às vezes estamos passando por lutas, mas o Senhor, Ele já prometeu um lugar de paz, de descanso para mim, para você, para cada um de nós. Então, eu quero te dizer que mesmo que você esteja fraco, passando por lutas, meu irmão, passando por luta, minhas irmãs, talvez você está se sentindo cansado de tanta luta, não se esqueça que o nosso descanso não é aqui na terra, mas lá no céu há um lugar de descanso, de paz para nós, para quando chegar, né, a hora de nós se encontrar com o nosso Senhor. Então nós temos que ficar firme com o Senhor Jesus.
Depois me lembro, né, que tinha me levantado daquela experiência, e foi quando ouvi que a apóstola Ellen Janaína, ela perguntava, né, cadê os guerreiros? Que se levantem os guerreiros. Então, meus irmãos, eu ouvi quando o Senhor Jesus disse para mim: filha, tu és a minha guerreira, volte a guerrear. Foi então, meus irmãos, que ali, né, naquela visão, naquela experiência, eu pegava a minha espada. Então, meus irmãos, eu começava a guerrear ali em visão. E eu lembro que eu estava ali em meio àquele campo de batalha. E é exatamente, meus irmãos, o que a palavra de Deus afirma ali no livro de aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 até o 18, depois os irmãos lê lá, que a palavra de Deus nos afirma ali, meus irmãos, que nós temos que se revestir das armaduras de Deus. E é verdade, querendo ou não, todos nós estamos engajados em uma batalha espiritual. Sabe, meus irmãos, eu não entendia muito bem isso, mas o Senhor esclareceu totalmente. É verdade, o mundo espiritual é real e todos nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Vejam que na palavra está escrito, meus irmãos, que é para nós se fortalecer no Senhor na força do seu poder. É para nós nos revestirmos das armaduras de Deus, para que nós possamos estar firme contra as astutas ciladas do diabo. A palavra de Deus nos afirma, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso, meus irmãos, que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. O Senhor, Ele deixou na sua palavra. O Senhor deixou as armaduras dele aqui, para que nós possamos cingir os nossos lombos com a verdade, se vestir com a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. E também a palavra de Deus afirma, irmãos, sobre o escudo da fé, porque é através do escudo da fé que podereis ser apagados todos os dados inflamados do maligno. E a palavra de Deus também afirma que nós temos que ter o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e temos que estar orando em todo tempo, com toda oração, com toda súplica no Espírito e vigiando, meus irmãos. O que a palavra de Deus nos diz, que nós temos que estar vigiando, nós temos que estar perseverando em oração, porque o campo de batalha espiritual é real, meus irmãos, é muito real. Então agora eu quero contar para vocês também a experiência que eu tive no domingo, que foi uma experiência também muito forte, senti a presença de Deus na hora da ministração do louvor. Eu me lembro que, né, o Senhor Jesus falava para eu tocar os instrumentos, e ali naquela visão glorificava o Senhor, tocava os instrumentos para o Senhor, adorava ao Senhor. Mas eu pude ouvir, meus irmãos, quando a apóstola Ellen Janaína, ela falava com muita unção, né, que o Senhor Jesus estava ali. E foi quando, por visão, eu vi uma glória muito grande. Eu vou tentar descrever, né, com minhas palavras, irmãos, porque não é fácil descrever o mundo espiritual, né, mas eu vou tentar descrever. E eu me lembro que naquela visão, que nós estávamos ali, né, naquela tenda ali, né, eu me lembro que o chão estava forrado de uma névoa muito branca, resplandecente. E por cima daquela névoa, eu vi o Senhor caminhando. Mas eu não vi o rosto do Senhor Jesus, eu não vi, meus irmãos. Eu só vi as vestes, que eram muito brancas, resplandecentes. E, sabe, aquelas vestes de realeza, vestes de rei. Só que são vestes que não existem aqui na terra, são celestiais, vestes de glória. É muito lindo, meus irmãos. Não há palavras suficiente, né, para que eu possa descrever. É sobrenatural. E me lembro que depois dessa visão, eu estava ali, né, de joelhos, clamando, guerreando por uma alma que amo muito. E eu clamava com toda a minha alma, eu chorava por aquela alma. E ali orando e guerreando com a espada, com o escudo, com as armaduras de Deus. Estava ali, meus irmãos, guerreando contra as forças do mal. Senti, meus irmãos, senti que ministraram, que oraram por mim, e de repente, em arrebatamento de sentidos, eu pude ver uma grande guerra. Naquela visão eu via aviões de guerra, mísseis, bombas,
Entendi que o Senhor Jesus estava me mostrando aquela visão para avisar o povo dele, para alertar o povo dele, para se unir em orações, em clamor. Meus irmãos, não é mais tempo de estar cocheando em dois pensamentos. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, porque virá uma grande guerra, uma grande batalha, e somente aqueles que estiverem na posição de soldados de Cristo, de guerreiros de Cristo, é que poderão vencer. Temos que vigiar, temos que orar, temos que jejuar, temos que clamar nas madrugadas, temos que amar a Deus com sinceridade, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós temos que amar os nossos irmãos, nós temos que ser misericordiosos. Nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor, meus irmãos, e estar em união com o povo de Deus, meus irmãos, porque somente aqueles que estão firmados no Senhor, somente aqueles que estão buscando ao Senhor de todo o coração, é que serão vencedores. Pois nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele já venceu, mas nós também venceremos em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, eu senti também ali, quando o Senhor Jesus, ele chegou perto de mim, e ele me disse que ele tinha visto ali quando eu estava clamando e chorando por aquela alma. Meus irmãos, foi tão forte. O Senhor Jesus, ele chegou perto de mim e me disse que ele me viu ali, chorando e clamando por aquela alma. Então, eu entendi que ele estava respondendo a minha oração. E que ele ia cuidar daquela alma, que ele ia fazer a vontade dele naquela alma, e assim creio. Oh, meus amados irmãos, é maravilhoso sentir a presença de Deus, é muito maravilhoso. E para finalizar o meu testemunho, eu quero dizer, que depois que eu cheguei do congresso, eu ainda estava muito impactada, meus irmãos, muito impactada, glorificando a Deus aqui na minha casa, louvando ao Senhor, o adorando, com danças espontâneas aqui na minha casa, irmãos, exaltando ao Senhor, porque até hoje eu ainda estou impactada, irmãos. É muito forte a presença de Deus, eu sinto um amor muito grande do Senhor Jesus que envolve a minha vida. E na sexta-feira eu tive a oportunidade, graças a Deus eu recebi essa bênção. Os meus irmãos vieram me buscar aqui na minha casa. Eu recebi essa bênção maravilhosa de poder participar também do culto que foi realizado lá na igreja Templo Vivo, do pastor Josué. E foi uma bênção, irmãos, foi maravilhoso a presença de Deus ali, meus irmãos. Quando eu estava ali no culto, eu pude sentir fortemente a presença de Deus ali. Foi muito forte, desde o começo, desde o início, meus irmãos. E ali, mais uma vez, o Senhor me abençoou, me permitiu ter visões. Pude sentir uma presença maravilhosa e também visão. Eu pude ver quando o Senhor Jesus estava presente ali naquele lugar, vestido de branco, com aquelas vestes lindas, resplandecentes, que palavras humanas não podem descrever, de tão maravilhosas que são. Pude ver quando o Senhor estava ali no meio do seu povo. Pude ver também quando os anjos de Deus estavam em volta ali da apóstola, meus irmãos. Vi carruagem de fogo. Estava muito forte a presença de Deus ali naquele lugar. E eu me lembro que eu estava de olhos fechados ali em espírito, glorificando a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Falando em línguas, sentindo a presença de Deus. E senti, meus amados irmãos, que alguém estava orando por mim. Mas eu não tinha visto quem era, porque eu estava de olhos fechados. Eu estava em espírito de adoração, adorando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas só depois que eu fiquei sabendo que foi a apóstola que havia orado por mim. E de repente, meus amados irmãos, de repente, eu tive uma experiência muito forte, com os olhos fechados. Eu me via em um vale de trevas muito grande. E eu disse, Senhor, porque o Senhor quer mostrar o inferno para mim. Meus irmãos, é muito triste, ter experiências assim. É muito triste, meus irmãos, porque a minha vontade, meus irmãos, é só de ver o céu. Queria eu, só ter experiência com o céu, com o inferno não. O inferno é terrível, é assustador. Mas eu me lembro que o Senhor me disse, filha, avisa a minha igreja que eu sou Deus Santo,
e exijo santidade. E quando eu passava por aquele vale, eu vi ali, meus irmãos, que tinha demônios que pegavam lanças afiadas e decepavam aqueles brincos junto com as orelhas daquelas almas que estavam ali em tormento. E eu entendi, meus irmãos, que é pecado sim, viu, furar as orelhas. E eu me lembro que eu passava a mão no meu cabelo assim, ó, colocava o meu cabelo por trás da orelha e dava graças a Deus, porque eu nunca furei as minhas orelhas. Graças a Deus, meus irmãos, nunca furei as minhas orelhas. E ali o Senhor me levava, né, para uma outra parte ali, para um outro lugar ali do inferno e me dizia: filha, eu quero que tu vejas, porque aqui tem homens, tem mulheres que eu quero que trilhem no meu caminho de santidade. E você não pode sair daqui sem falar o que tu viste. E ali, meus irmãos, eu também via numa parte ali do inferno almas de mulheres que estavam tendo seus cabelos arrancados. E eu perguntava: Senhor, por que isso? E o Senhor me disse que era por causa da química. O Senhor disse: eu não aceito adultério no meu corpo. Eu não aceito adultério no meu templo. Meus irmãos, eu pude entender que tudo o que nós modificamos e tiramos o natural de Deus em nós, em nosso corpo, é adultério no corpo. Então, eu tenho discernimento, né, que as químicas, quando passa química para alisar o cabelo, quando passa química para pintar o cabelo, isso aí tá modificando, tá tirando o natural de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos, né, o corpo de Cristo. Nós somos o templo de Deus vivente aqui na terra. E o Senhor Deus, Ele não aceita que nós venhamos modificar, que nós venhamos, né, tirar o natural de Deus. O Senhor não aceita isso. E ali naquela experiência, meus irmãos, o Senhor, Ele me dizia, né, que o Senhor, Ele disse assim, né, que Ele vem para um povo santo e que Ele é Deus exigente. É verdade, meus irmãos. O Senhor Deus, Ele exige santidade. E Ele ainda me falava que Ele deixou escrito na sua palavra. Meus irmãos, Ele deixou escrito, ó. Vocês podem pegar aí a sua Bíblia Sagrada e abrir em 1 Pedro, no capítulo 1, ali no versículo 13, na exortação à santidade. Leia tudo ali, ó. E aqui, meus irmãos, no versículo 15, está escrito: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor, Ele deixou escrito na sua palavra. E para finalizar aqui o meu testemunho, as minhas experiências, eu quero deixar aqui para a meditação dos meus irmãos Tiago, capítulo 4, que tem o título assim: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, porquanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará,
Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Aí está, meus amados irmãos, a palavra de Deus, que nós possamos praticá-la em nossas vidas, com amor, com humildade, fazendo aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A graça e a paz, povo de Deus, shalom a todos, amados irmãos. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 19 ao 23, que diz assim: E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Amados irmãos, não tenho muito o que falar dessa experiência, até porque a missionária Lu Santos aí deu uma palavra muito forte, no começo, pregou, e irmãos, e muitas pessoas duvidam, do que Deus tem feito aqui neste lugar, na Shalom Manaus. Sabe, amados irmãos, até também eu não faço questão também de querer mudar a opinião de ninguém, A gente prega, a gente só tem falado e anunciado aquilo que temos visto e ouvido, como já falei. Amém, amados irmãos? Mas muitos se esperam um grande avivamento sobre a terra, sabe, amados irmãos? E para a honra e a glória do Senhor Jesus, o Senhor me revelou isso e começamos a orar e começamos a buscar. E nós temos visto esse avivamento constantemente na igreja Shalom, durante as madrugadas de oração, nos congressos a qual temos ido. Pessoas têm sido arrebatadas. Preste bem atenção, irmão. Jesus mandou dizer para João, que os cegos estavam enxergando, os surdos ouvindo, tudo isso, acontecendo, os grandes milagres. Irmãos, eu não sei que tipo de avivamento você espera vir sobre a terra, mas, irmãos, aqui no norte do país, no norte do Brasil, em Manaus, há uma igreja que está orando todas as noites e pessoas estão sendo arrebatadas, pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas estão recebendo dons de visões, dons de revelações, pessoas estão recebendo dons de tradução de línguas, pessoas estão, aleluia, sendo curadas, vendo milagres, sendo libertas. Temos enfrentado potestades, temos enfrentado demônios, bruxos, feiticeiros, satanistas, tudo no âmbito espiritual e no âmbito físico. Então, irmãos, e temos viajado também para algumas cidades, como foi em São Paulo, fizemos o congresso Viva São Paulo, não só a missionária Lu Santos, mas outras pessoas também tiveram experiência de arrebatamento. E então, irmão, se isso não é um grande avivamento que o Senhor tem prometido sobre a face da terra, eu não sei mais como vai ser. Algumas pessoas ainda dizem, alguns canais dizendo que é engano, espírito de engano, mas falaram, a respeito de Jesus também acerca disso, disseram que ele tinha demônio, irmãos. Disseram até que é o principado da Shalom, misericórdia. O principado da Shalom, irmãos, é o príncipe do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, o príncipe da paz, que é o Senhor. Então, queridos, que poder, que glória foi derramada, está sendo derramada nesses últimos tempos, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, e assim, nós temos visto e ouvido a voz do Senhor, pondo em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Vivemos um tempo, sim, de santificação, um tempo de busca constante pela face de Deus, a presença do Senhor.
Vivemos como Moisés, Senhor. Se tua presença não for conosco, não nos deixe sair, né? Então daqui, e nós temos visto, Senhor, operando maravilhas, sinais e prodígios. Nós temos nos alegrado com cada libertação que o Senhor tem feito, cada pecador que se arrepende, cada vida que entra nessa doutrina do Senhor e passa a entender, a viver, a ouvir a voz do Senhor, a obedecer. E nós temos louvado a Deus. E essa experiência da missionária Lu Santos é uma experiência muito forte, na verdade respaldada pelo Senhor, e eu me alegro muito, né, de ver a serva do Senhor adentrando as regiões celestiais, adentrando o mundo espiritual, tendo revelações fortes da parte do Senhor, tendo seu arrebatamento de sentido. Eu fico feliz de ver a manifestação dos dons espirituais na vida da serva do Senhor. E tem sido uma atalaia no meio do povo, uma escolhida para revelações profundas e impactantes. E os meus olhos têm visto a glória do Senhor, e eu tenho só que louvar e glorificar o Senhor, porque eu sei que vidas serão alcançadas e edificadas por este testemunho, e o nome do Senhor seguirá sendo glorificado e espalhado, essa sã doutrina, essa palavra, os ensinamentos de Jesus nos quatro cantos da terra, né? Porque eu sei que a vinda do Senhor está próxima. Maranata, ora vem o Senhor Jesus, e precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém, irmãos. No mais, né, fortalecei-vos no Senhor, né, e na força do seu poder. Aleluia. Vamos orar, apóstolo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, meu Pai, por esse grande mover que o Senhor tem feito aqui na Shalom Manaus. Nós não somos nada, Senhor, eu não quero estar provando nada para ninguém também, Senhor Deus, para que a gente seja exaltado, para que a gente se ache melhor do que os outros, melhor do que outras igrejas. Não, Senhor, nós queremos ser servos Teu, Senhor, que o Senhor venha crescer e a gente venha diminuir a cada dia mais. Pai, então continua assim como o Senhor visitou a missionária Lu Santos, continua também, Pai, visitando outras pessoas, continua arrebatando pessoas, assim como o Senhor arrebatou, não só ela, mas várias pessoas ali no Congresso de São Paulo, ali na igreja do Ministério Templo Vivo, e aonde nós temos ido, o Senhor tem mostrado milagres, o Senhor tem mostrado maravilhas. Senhor, que esse avivamento seja conhecido, Senhor, não só nesse canal aqui, mas em vários lugares do Brasil, vários lugares do planeta, Senhor, porque eu sei que tudo isso é uma preparação para o arrebatamento. Pai, santidade, santificação, santa doutrina, aleluia, Senhor, entrega, sacrifício, é tudo isso que o Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias, e é nisso que temos que viver, e também no amor às vidas, no amor ao próximo, no amor ao necessitado, no amor ao cativo, ao oprimido. Senhor, que possamos viver o avivamento para passar pelo arrebatamento. Pai, muito obrigado. Continua abençoando a missionária Lu Santos em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.